Olá pessoal, mais uma aula para o curso gratuito de WordPress do portal iconectado.net. Nessa aula a gente vai começar a ver sobre a aba Posts, tá? Onde a gente vai gerenciar os posts, está criando os posts, categorias e também tags. Tá? Então para a gente começar, a gente vai clicar aqui na aba Posts, tá? Você pode também estar escolhendo aqui se você quer que apareça os links aqui ou somente a opção Posts. E aqui, quando a gente clica em todos os posts, né, o padrão, quando você clica aqui, ele já seleciona todos os posts, ele mostra pra gente aqui os posts, tá? Como nas outras páginas, a gente tem aqui as opções de estar ocultando aqui algumas informações e também estar configurando. Por exemplo, eu não quero, se tem só você de autor no seu site, é desnecessário você mostrar aqui qual é o autor, não é? Por exemplo, ele vai retirar aqui o autor, mas se você quiser deixar, é interessante você também estar sabendo. Se você tem aí colaboradores que ajudam você a atualizar o seu site, é interessante você deixar. Porém, não faz muita diferença se só você vai atualizar o seu site, não é? Tem também aqui a opção de categorias, né, que ele mostra em qual categoria cada post foi colocado. A gente pode ocultar também as tags, não é? Comentários, tá? Ele mostra aqui quantos comentários tem, um comentário aqui no post padrão do WordPress e nenhum comentário no post rápido que a gente fez de teste. E também a data, tá? Ele não mostra a data aqui. E você também pode configurar quantos posts você quer que ele apareça por página, tá? Como a gente tem uma página só aqui, ele está mostrando 2 posts, né? Quando a gente tivesse, por exemplo, você também pode configurar quantos posts ele vai mostrar por página, tá? Como a gente tem apenas 2 posts e aqui o máximo que ele está configurado são 20 posts, então ele não criou a segunda página aqui, tá? Como exemplo, se a gente colocar um post aqui e aplicar, ele vai mostrar um post em cada página, não é? Olha só, tem o primeiro post aqui, que foi o último post que a gente fez, e na próxima página, o próximo post. Só que fica muito ruim da gente estar utilizando assim, não é? Porque, nossa, imagina um post por página. Então, o interessante é você deixar aí 10 posts, 20 posts, né? Depende da frequência que você atualiza o seu site. Ok? A gente vai voltar aqui para 20 posts para lhe mostrar todos os posts aqui. A gente tem aqui as informações do título, onde a gente pode ordenar por título, não é? Também por autor, como a gente tem apenas um autor aqui, ele não vai mudar. Por categoria, né? Até agora a única categoria que a gente tem é a sem categoria. E tags que a gente tem aqui é o post Olá Mundo, sem nenhuma tag, e o post teste com a tag teste, tá bom? E por comentários também, não é? Se você quer que apareça os posts aqui com mais comentários em cima, é só você estar clicando aqui por data, né? Que o mais interessante é você deixar por data, ou seja, ele sempre vai mostrar o primeiro post, sempre será o último post que você publicou. Tá? É bem interessante assim se você precisar estar editando ou estar mexendo no post, tá? A gente vai deixar assim. E aqui quando você posta o mouse, né, quando você passa o cursor do mouse aqui em cima do título, ele mostra pra gente aqui as opções de editar, que ele vai abrir aqui as opções para a gente estar mexendo no post, a gente vai ver isso aqui depois, tá? Ele também abre aqui edição rápida, que a gente pode estar configurando o título do post, o slug do post, que não é muito interessante você mudar, tá? Para posts antigos principalmente. Se você, por exemplo, tem um post aí que faz um mês que você já publicou ele no seu site, se você mudar uma letra aqui, ou colocar um traço a mais, uma palavra a mais, ou tirar uma palavra também, esse post, quando alguém clicar aí na URL antiga, esse post não vai ser encontrado, tá? Então não é interessante você mudar. Se você acabou de fazer o post e por algum motivo você viu que está errado, né? Você cometeu um erro de português aí, alguma letra não saiu como você queria, até é interessante estar corrigindo esse erro. Porém, para posts antigos, não é interessante estar mudando, tá? A gente pode também selecionar em qual categoria, tá? Se você quiser mudar o post de categoria, podemos adicionar novas tags ou apagar, não é? Como no caso aqui do teste que a gente criou, ele mostra aqui apenas uma tag. Para a gente colocar mais de uma tag, é só a gente colocar uma vírgula, espaço e aí a próxima tag, por exemplo, teste WordPress, tá? E é só dar atualizar. Olha só, ele já colocou mais uma tag aqui. A gente também pode mudar o status
do post para publicado, onde ele vai ficar visível para os visitantes. Revisão pendente e rascunho, ele não fica visível, tá? A diferença entre esses dois aqui é que o rascunho seria quando você começou a criar um post, não é? E você salvou por algum motivo, não deu para você concluir, você ainda precisa melhorar aquele texto lá. E o revisão pendente é quando você tem mais de mais de um colaborador aí, vamos dizer assim, no seu site, e ele não posta automaticamente, né? Você tem que rever o conteúdo aí que ele criou. Então, quando ele enviar, você tem que aprovar esse post antes dele ser publicado, tá? Então, enquanto você não aprova, ele fica como revisão pendente. A opção de fixar post, ele sempre vai ficar no topo, tá? Ele sempre vai ser o último post, não, desculpe. Ele sempre vai ser o primeiro post lá da home, tá? Por exemplo, vamos fazer um teste aqui, olha só. O último post que a gente criou aqui foi o post teste, tá? Então, numa configuração normal, se eu criar um próximo post, o que vai acontecer? O post teste vai ficar em segundo, o Olá Mundo em terceiro, e esse novo post em primeiro, né? Só que a gente vai ver aqui agora, olha só, vamos fixar aqui o post teste, a gente vai clicar aqui em fixar, atualizar, e a gente vai adicionar um novo post agora, tá? Não se preocupem aqui com as edições que eu vou estar mostrando depois, isso aqui é somente para um exemplo. A gente vai colocar aqui agora terceiro post e aqui terceiro conteúdo, tá? A gente pode colocar aqui em posts de exemplo, publicar, e olha só que interessante, aqui em todos os posts ele é realmente o terceiro post, né? Ele está contando aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, né? Mas olha aqui no site como ele vai ser mostrado. Olha só, tá vendo? Então, como eu disse que o post teste vai ficar fixo, não importa quantos posts eu coloco depois desse post, ele sempre vai ser o do topo, tá? E isso vale também se você colocar dois posts fixos, esses posts sempre serão o do topo e abaixo deles os novos posts, tá? A gente vê muito isso em site, né? Quando o pessoal quer fazer um anúncio, quer deixar um post, um comunicado, sempre esse post ele fica no topo, né? Então, se você quiser retirar, é só você vir em edição rápida e desmarcar aqui a opção fixar esse post. Ok? Então é bem interessante essa opção aí para você estar fazendo comunicados aí para os visitantes do seu site. A gente pode também mostrar as opções aqui como todos os posts, né? Ele vai mostrar os posts como rascunho, revisão pendente e publicados. Selecionar somente os posts publicados, ele vai mostrar somente os posts que estão visíveis, né, no site. E se você colocar, por exemplo, aqui ele está mostrando agora só todos os posts e publicados, porque a gente não tem nenhum rascunho e nem revisão pendente. Porém, se a gente mudar aqui, vamos colocar esse post aqui como revisão pendente, esse post aqui como rascunho. Vamos atualizar, vamos clicar aqui, e agora ele está mostrando para a gente, ó, a gente tem um post publicado, um post como rascunho e um post como revisão pendente. Como a gente tem apenas 3 posts, fica muito fácil de você localizar quais são esses posts. Ele está dando a informação aqui, olha só, o post teste está como pendente, o terceiro post rascunho e o post aqui, Olá Mundo, está publicado. Está mostrando a informação aqui publicado. Porém, imagina quando você tiver um site e no site tiver lá 100 posts, 1000 posts, aí fica um pouquinho complicado de você procurar todos esses posts, né? Então, para ajudar, você pode estar utilizando essas opções aqui. Olha só, publicado, ele vai mostrar só o post publicado. Agora a gente tem só o Olá Mundo. Rascunho, a gente tem o terceiro post como rascunho, né? Ele vai mostrar todos os posts aqui como rascunho. Pendente, a gente tem só o teste, tá? Então é bem interessante estar utilizando essa opção aí quando você tiver vários posts para você estar localizando mais facilmente aí e agilizando o seu trabalho. Continuando aqui, ainda na seção posts, né, na aba posts, a gente pode selecionar como a gente vai visualizar esses posts, tá? A gente pode colocar aqui a visualização em lista, que é a que a gente está usando agora, tá? Ele está mostrando uma lista. E a gente pode utilizar aqui a visualização de resumo, tá? Ele vai mostrar um resumo aqui do conteúdo do post. Olha só, o Olá Mundo está aqui, ó, bem-vindo ao WordPress,
é o seu primeiro post, edite-o e exclua e comece a publicar. Aqui o terceiro do conteúdo, o teste de conteúdo, não é? E aqui terceiro conteúdo, que foi os textos aí que eu coloquei como exemplo lá no conteúdo do post, tá? Então ele aparece aqui algumas frases aí do post, tá? Geralmente é o primeiro, né? A primeira frase, algumas caracteres aí. Ele dá um resumo bem interessante para você identificar o post, né? Às vezes você tem um post com o título muito parecido. Então, o resumo é interessante para você identificar qual post você quer editar, qual post você quer excluir. Ainda continuando aqui, eu mostrei a opção de editar, não é? A opção de edição rápida, que a gente pode estar utilizando aqui, e eu não mostrei aqui a opção lixeira e a opção visualizar. Tá? A lixeira, não é? O próprio nome já fala aqui o que vai acontecer. Você manda o post para a lixeira. Tá? Olha só, ele mandou agora lá o terceiro post para a lixeira e ele cria aqui, né, a lixo. Olha só, então o terceiro post está como lixo. Para você restaurar, é só estar clicando aqui em restaurar, e para excluir permanentemente, é só clicar aqui que ele vai remover. Tá? Enquanto ele estiver na lixeira, ele não é visível também para os usuários, porém você pode restaurar ele para o seu estado anterior. Se ele tiver publicado, ele volta a ser publicado. Se ele tiver como rascunho, ele volta para rascunho. E assim por diante. Como eu não quero apagar esse post aqui, eu vou voltar ele lá para a lista de posts publicados. Pronto, agora a gente não tem nenhum post aqui no lixo e a gente está vendo aqui os posts. Vou voltar aqui os posts para publicado, vamos colocar todos eles aqui para estar visível. Tá? Antes de eu voltar esse último aqui, eu vou estar mostrando a última opção aqui que ele tem do post. Tá? Essa opção visualizar, tá? Quando você clicar aqui, ele vai mostrar o post no tema do blog, independente do estado dele, tá? Isso aqui é visível só para você, tá? Não vai aparecer aí para os seus visitantes, né? Vai aparecer se ele tiver publicado, né? Se ele tiver como rascunho ou revisão pendente, ele não aparece, tá? Essa opção, ela é interessante para você visualizar como vai ficar o post quando você publicar, não é? Se o texto tá como você quer, as cores, se a imagem está centralizada, se ela está alinhada para a esquerda, para a direita, como que você quer que apareça, se os links estão funcionando, tá? Então é bem funcionando, né? Então é bem interessante você estar utilizando aí a opção para visualizar aqui, para você ver como que o post vai ficar antes dele ser publicado. Aí você evita aí que o pessoal acabe vendo um post aí que não está terminado, tá? Às vezes o pessoal fica publicando e fica editando e é ruim, né? O visitante está vendo que você está mexendo no post toda hora lá. Então você pode visualizar ele aqui utilizando, né, o tema padrão que você estiver utilizando, sem publicar. Tá? Agora a gente já pode publicar esse post aqui de novo. Tá? Vamos publicar ele aqui. Tá? Pode publicar lá também, né, pela edição rápida, só está mudando aqui. A última opção que a gente vai estar vendo agora é a opção de pesquisar posts. Tá? Se você tiver muitos posts aí também, você pode estar fazendo uma pesquisa. Por exemplo, vamos pesquisar aqui como olá. Tá? Pesquisar. Ele está mostrando para a gente agora só o Olá Mundo. Por quê? Porque eu tenho o título aqui, a palavra olá. Não é? Se você pesquisar aqui como teste, ele está mostrando aqui o post teste, não é? E assim por diante, né? Você vai pesquisando aí de acordo com os posts que você quer estar encontrando. É uma opção muito interessante quando você tiver muitos posts aí no seu site. Bom, essa foi a aba Posts, todos os posts. Na próxima aula, a gente vai ver como está criando novos posts lá no adicionar novo aqui, não é? Que é o padrão aí utilizado por todos aí, ok? Então, até a próxima aula. Obrigado e não se esqueçam de comentar aí o post e também visitar o nosso site, tá? O endereço é www.iconectado.net. Valeu, pessoal, e até a próxima aula.